Fala Celso 50.14 ou 14, que tá andando a mesma coisa. Esse vai ser longo, já aviso aqui no começo, porque são 15 anos de histórias. Lógico que eu vou esquecer metade das histórias, lógico que eu vou esquecer quase todas as pessoas, e já de antemão, já no comecinho, eu peço desculpas. Primeiro que não dá para fazer um vídeo com tanta coisa, né? Fica muito longo. Segundo que a memória não ajuda, eu tô marcando coisas já faz um tempo, deu 2 folhas de sulfite impressas aqui, tamanho 18, então é bastante história. Mas a memória não ajuda, né? E outra coisa, 15 anos de história, tantas histórias em 20 imagens, não dá. Então vai faltar imagem. Eu fui colhendo ali, deu quase 100 imagens, eu tive que diminuir para 20, que é o que cabe numa postagem do Instagram. Então, desde já começo pedindo desculpas, né? Eu falo hoje no 50.14 sobre o Túlio de França, né? Em 2015 eu comecei no Túlio de França. E eu lembro assim, já acho que no primeiro ou segundo dia, a professora Soraya, que era uma das diretoras, junto com o professor Mário, ela chegou para mim assim, você veio, ela chegou e me fez uma pergunta bem direta, assim, aquele jeitão dela, quem conheceu a Soraya sabe como é que é. Ela foi bem direta, você veio para dar aula ou veio ser mais um dos vermelhos? Eu falei para ela, eu vim dar aula. Ela olhou assim, vamos ver, né? Depois ela me respondeu a essa pergunta que ela fez, mas tudo bem. E já no segundo ano, primeiro ano já de cara assim, sexto ano. Desde 2015, peguei sexto ano, de lá para cá, bora com os sextos anos, né? Eu vou me abaixando aqui porque eu tenho que, marcar algumas coisinhas aqui que eu esqueci, eu vou lembrando e é bom falar, né? Só que em 2017, uma professora pediu para eu fazer uma troca. E eu falei que se o núcleo autorizasse, por mim, a aula tem que dar de qualquer jeito. E o núcleo autorizou. E eu fui abençoado. Eu peguei aula no técnico em meio ambiente de manhã e à noite, no integrado com o médio, quando era 4 anos, e no pós-médio, no subsequente, que eles dizem que era só o específico do técnico em meio ambiente, que eram 3 semestres, 1 ano e meio. Lógico que no começo eu não sabia praticamente nada, eu aproveitei uma greve gigante que teve, bora estudar, vamos estudar, e vamos baixar livro da internet, e vamos baixar artigo da internet, e vamos assistir vídeo da internet, e bora, né? Porque de manhã eu dava aula para jovens, mas à noite eu dava aula para adultos, alguns mais velhos que eu. Então foi um desafio muito grande. Mas por outro lado, gente, foi uma maravilha. Os da manhã é uma maravilha porque a gente achou assim um ponto em comum que nos unia, que eram os doentes, né? Bons entendedores e quem sabe da história vai entender. Era um ponto em comum que nos unia ali e nos fortaleceu bastante. E o povo da noite, a gente, por ser adulto, a gente criou uma conexão muito interessante. Sabe? Então as aulas eram diferentes, o material que eu trazia era diferente, as nossas reposições no sábado, gente, eu não sei quantos sábados eu repus aula, imagine, sábado à noite, eu lá, com 3, com 4, com 5, com um aluno, repondo aula. Chegava um horário que a professora olhava e falava assim, está só vocês me sumam daqui. Né? Teve uma reposição de aula que eles nem abriram o colégio à noite. Eu falei, bora, vamos lá no Cristo, no Morro do Cristo, lá fazer uma aula de gestão de resíduos sólidos lá no Morro do Cristo. Então eu em 2017 fui abençoado. E depois eu peguei aula no técnico em edificações. No meio ambiente eu dava aula todas as séries que tinha. E à noite, no Edificações, eu dava aula para o primeiro ano. Matemática básica, que é dar uma nivelada na matemática, recordar a matemática para muitos. Gente, ali eu consegui me realizar também com aquelas turmas
que eram turmas assim que queriam entender a matemática, que precisavam entender a matemática. Então a gente conversava, eu repassava, eu reexplicava, e vinha alguns feedbacks, algumas respostas deles assim, muito legais. Muito, muito, muito legais. E era adulto tratando com adulto, então era outra coisa, né? Então eu digo que assim, para mim, a experiência profissional, trabalhar com esses técnicos assim, gente, foi muito bacana. Foi muito legal. Fiz amizades com os técnicos da noite. Um fato curioso, a minha primeira enquadrada da polícia foi por causa do técnico da noite. Porque tinha uma saideira que era ali virando o posto, já era ali bem pertinho do colégio, uma quadra do colégio, né? E acabava a aula, nós éramos todos adultos, né? Todos de maior, e a gente ia lá, uma vez ou outra, tomar uma cerveja, só para matar a vontade. E uma vez nós ali, né, tomando a nossa cervejinha assim, e a gente vê uma montoeira de carro vindo da polícia, vindo lá Bento. Só falaram, vamos ser enquadrados tudo. E eu nunca tinha sido enquadrado pela polícia. Chegando, a mão na cabeça, abre as pernas, né? Aquela passada de mão assim. De repente eu só escutei atrás de mim. Esse daí foi meu professor, esse é gente boa, esse dá pra confiar, pode liberar ele. Já me liberaram e eu, ó. Então a minha primeira enquadrada foi ele. As confraternizações do meio ambiente e do edificações, né? Então, gente, eram muito divertidas. Muito divertidas, muito animadas, porque eram adultos. Então, já viu, né? Uma coisa que a gente tentou também, né, foi retomar a banda do Túlio. Porque a banda marcial do Túlio, ela tem histórico de campeã estadual, de representar a cidade, né, de ir no desfile, mas não deu certo. Primeiro, do material, os instrumentais, que... E segundo, achar um bom professor, que eu acho que a parte mais difícil é achar um bom professor. A gente fez uma lá com escaletas pro desfile de 7 de setembro, outra vez a gente fez com alguns instrumentos emprestados, mas não ornou, não deu certo. Teve uma vez que para a Semana do Meio Ambiente e para um negócio do Agrinho lá, nós fizemos uma carta, então uma adaptação da carta do chefe Seattle, que a carta é bem interessante, um teatro com essa adaptação. E no teatro tinha que fazer um foguinho, então era pólvora, que eu acendia ali com alguma coisa umedecida em álcool, e aquilo fazia aquele... que era eu invocando os espíritos da floresta para ter o conselho deles. E aconteceu que uma vez eu coloquei um suporte, um prato em cima, só que o bocó aqui deixou os vidrinhos de pólvora abertos do lado daquele suporte. E quando fez aquele primeiro... caiu algumas fagulhas, faíscas, naqueles vidrinhos lá embaixo, que ele fez... Foi aquele susto assim, Senhor, né? Era aquele fogo assim. Sorte que já passou, não deu BO nenhum, graças a Deus, né? Mas eu só olhei para todo mundo assim, ó, todo mundo assusta, falei, gente, é o Túlio. Porque o Túlio tem esse folclore de que ele anda pelos corredores, é que o corpo dele, os restos mortais dele, estão enterrados ali no pátio do colégio. Curiosidade à parte, né? Que não sei para que fazem isso, mas tudo bem. Né? Uma outra coisa também que foi os turmas dos sextos anos, a matemática do sexto ano, que me possibilitou entrar no projeto do PIBID, que é o assunto de amanhã, mas eu vou falar um cadinho hoje, né? Que a gente junta acadêmicos de matemática que vêm assistir às aulas e depois vêm realizar tarefas, atividades com os alunos, tarefas que eles preparam nas nossas reuniões lá. Então, gente, os sextos anos tiveram tanta tarefa diferente, até na pandemia. Até na pandemia, aquelas escala Cuisinart lá, eu tenho pavor daquilo lá. Garrei ranço daquilo lá, por causa da época da pandemia, mas tudo bem, né? E eu lembro que nós vamos realizar algumas tarefas com a turma do formação de docentes, do magistério, né? Sobre fração no laboratório de informática. E eu catei uma aluna com o celular. E eu, teimoso, tinhoso, eu catei o celular dela e levei para a direção lá. Para pegar, eu falei, na minha aula ninguém usa celular.
Ela ficou uma arara, a Ana ficou uma arara comigo, meu Deus. Mas depois a gente acabou ficando amigo, fui até na casa dela e dei aula para os filhos dela, inclusive no próprio Túlio, né? Teve uma outra vez, a primeira e única vez que eu dei aula para o médio regular do Túlio foi o primeiro ano de matemática. E um dos assuntos é funções. E o Bocó aqui quis fazer um negócio diferente. Ai, Jesus, sabe quando você inventa? Quem inventa, aguenta. Eu pedi que os alunos levassem celular, quem tinha, né? E o colega pegava uma bola de basquete num ponto certo lá e lançava a bola de basquete. E o outro filmava. E depois eles tinham que transformar essa filmagem em gráfico, no plano cartesiano. E depois que transformaram esse lançamento da bola em gráfico no plano cartesiano, eles marcavam alguns pontos e criavam a função daquele lançamento. Agora você já imaginou eu corrigir um por um, porque todos os lançamentos eram diferentes? Eles entenderam, mas que eu sofri. Oh, Senhor da glória, como eu sofri. Meu Deus, corrigi um por um. Nossa Senhora. E no começo do integral, lá em 2017, começou o integral. Para nós, ele não foi tudo de uma vez. Ele foi, né, gradativo. Em 2017 era o sexto ano, 2018 era o sexto e sétimo, e assim foi indo. E no começo a escola podia escolher as disciplinas que eles iam ter. Então nós colocamos astronomia, olhar o céu com vidro, o sol com vidro de soldador para ver. Eu projetava no teto do Salão Nobre lá, com estelário, umas constelações para eles imaginarem. Eles ficavam deitados no chão, observando as constelações, o movimento, aquela coisa toda, sabe? Construção de estações do... Nossa, muita coisa. Outra coisa que também, assim, que o meio ambiente, o curso me ajudou, assim, que, gente, foi aprender a fazer proteção de nascentes com a técnica solo-cimento. Paramos no jornal da RPC, gente. Olha que chique. Fizemos inúmeras proteções de nascentes na questão solo-cimento. Nós tínhamos um grupo organizado, fizemos em Cruz Machado, Paulo Frontin, União da Vitória, várias proteções de nascentes de solo-cimento, assim, muito, 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 muito legal mesmo essa técnica, né? Teve uma vez que para as aulas de astronomia do sexto e sétimo, eu levei uma revistinha da Turma da Mônica Jovem. Eu xeroquei a revistinha e levei para eles porque dava para trabalhar muitos conceitos de astronomia através daquela revistinha. Muito legal eles lendo a revistinha e tal, né? Teve uma época que eles tiveram que fazer experiências. Gente do céu, eles eram loucos, trabalhavam com fogo. Um colocou fogo na mão, outro colocou fogo num vidro, que pá! Nossa Senhora! Outros fizeram, nem sempre as experiências deram certo. Teve uma do fósforo que ele foi lá e ele queimou o dedinho. Aí depois acabou dando certo. Teve uma lá que é chamado de Serpentes do Deserto, se não me engano, que dá certo com um certo tipo de álcool. Esse álcool que é vendido em mercado não dá, tem esse álcool combustível. Aí ele queima e ele provoca, faz por uns chifres, assim, por umas serpentes mesmo, né? Então, nossa, umas experiências muito bacanas. A gente se divertiu muito também. Demos muita risada com essas experiências, né? Outra coisa que marcou ali para mim também foi a questão que, já desde o primeiro ano, pediram para eu coordenar a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Bora! E o Túlio nunca tinha ganho premiação nenhuma. E a gente organizou, e por mérito dos alunos, o mérito não é meu, eu só organizei, nós tivemos as primeiras menções honrosas. A gente fez um quadro todo chique, bonito, e entregamos para os dois alunos, né? Entregamos para a Lara, que ganhou a menção honrosa, e para o Gabriel, que ganhou a menção honrosa também. Foi a primeira vez que o Túlio ganhou menção honrosa. E falar em primeira vez que o Túlio ganhou, do ano passado para este ano, foi a primeira vez que o Túlio também ganhou medalha na OBMEP. O Túlio nunca tinha ganho medalha. Então nós temos o aluno Henry, da primeira série,
que foi para a primeira série, que era do nono, nosso do nono, foi para a primeira série para outro colégio, e a Mariane da terceira série do ensino médio, que se formou no Tulo, que também ganhou medalha, né? Uma honra para o colégio ter 2 medalhistas, né? Teve uma vez numa formatura que eu vi duas atitudes lindas. Sabe aquelas atitudes que você pensa assim, pô, ainda há esperança, né? A primeira é que foi assim, quase no final da formatura, né? Uma aluna se formou, aquela que eu briguei do celular, lembra? Então, né? A namorada dela, era minha aluna no meio ambiente. E no final da formatura, da aluna da formação de docentes, a namorada dela entrou, aquela passarela de vidro, com um buquê de rosas. Homofóbicos morram de inveja. E na mesma formatura, uma coisa muito interessante, a dança de um casal, aonde o rapaz era cadeirante. Então a moça preparou toda uma coreografia ensaiada para envolver ele na dança, porque ele era cadeirante. Então uma coisa muito legal, muito bacana. Do Túlio de França, desses 15 anos de história, lógico que nenhum lugar é perfeito. A gente sabe que nenhum lugar é perfeito. Né? Ninguém, e nem eu sou perfeito. Eu tenho trocentas falhas, inúmeras falhas. Sempre falo que eu não quero ser perfeito, senão eu seria chato pra caramba. Né? Já sou um pouco chato, sendo imperfeito, imagina ser perfeito, né? E nunca tive a pretensão de ser perfeito. Eu tenho as minhas falhas, a maioria delas eu sei, eu reconheço, e algumas eu não sei. Falam pra mim, né? Mas nesses caminhar de 15 anos, eu tive 2 tristezas só, né? Deixa eu só falar uma palavra aqui, senão eu esqueço o que eu tenho que falar. Eu tive 2 tristezas só, né? A primeira é uma pergunta num certo grupo de Whats de candidatos à direção, quando ainda tinha a eleição à direção, que ficou no ar. E para mim, assim, quando não se responde, o silêncio muitas vezes é uma excelente resposta. Essa foi uma tristeza que ficou no ar, essa ali. E a outra é que uma pessoa não deixou eu ser homenageado por aquela turma que começou no sexto, no sétimo, que eu acompanhei no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono ano pelo integral com eles. Não deixaram eles me homenagear porque eu seria o mestre de cerimônias da formatura. Mas nem perguntaram se eu ia ser o mestre de cerimônias. Decidiram por mim e não deixaram eu ser homenageados, né? Só essas 2 tristezas que eu tenho. O resto, a maior parte é alegria. Tem um caso curiosíssimo. Lembram aquelas ocupações de escola que queriam ocupar o Túlio e os próprios alunos do Túlio não deixaram? Tem gente do alto escalão, vamos dizer assim, que acha que era eu que estava dando orientação para eles. Eu incentivava, eu dava apoio, eu falava, vão lá, se vocês querem, boa sorte, vão, mas quem dava toda a orientação jurídica, piriri pororó, não era eu. Ou o alto escalão não sabe ou não quer saber. Mas era alguém que eles nem desconfiam, que seria bom que desconfiassem quem que era. Mas não era eu não, viu? Se enganaram. Outra coisa assim, teve 2 projetos do Túlio, assim, no Túlio que eu realizei, que me deram assim uma resposta maravilhosa. O projeto dos foguetes. Pessoal que embarcou nessa história dos foguetes, muito bacana, muito bom. Fomos 2 vezes para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. A cidade é Barra do Piraí, num evento. As nossas equipes foram vice-campeãs nacionais nos 2 anos que nós fomos lá participar, né? Conseguimos a verba para ir, mais ou menos 25 mil reais cada ano para ir. Então não é fácil ir, sabe? Tem gente que acha que vai ficar lá você ser responsável pelo filho dos outros 5 dias? Não é fácil não. Você tem que ficar alerta 24 horas. E daí vem professora e me diz que vai ficar de folga uma semana. Vontade de dar ali nas orelhas. Rebaba. Né? E outro é o projeto do Matific. Ou Matific. Eu prefiro falar Matific.
né? Que é uma plataforma do Estado que os sextos e sétimos podem acessar. No começo do ano tem uma Olimpíada nacional, até internacional do Matific. Gente, os alunos, tem anos que eles ficavam lá meio dia e meio na porta para eu deixar eles entrar pra gente ir no laboratório. Esse ano teve ano que ficou até as 5 e pouquinho, 5 e 10 ali, que é onde eu falei, gente, eu tenho que fechar o laboratório e eu tenho que ir embora também, né? Hello! Porque eles se empenham para participar. E aí, né, porque tem uma premiação grande, canecas para os primeiros lugares e tal. E daí o pessoal diz, você tira dinheiro do bolso. Tiro, e daí? O dinheiro é meu. A escola nunca se negou a dar dinheiro. A direção sempre falou para mim, Celso, não compre, fale para nós que nós compramos. É uma escolha minha eu comprar. Eu escolhi isso. Eu escolhi comprar. Não pedir para a direção. É uma escolha minha. E com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Eu me mato para conseguir ele. Então, se eu quiser gastar, eu gasto, ponto, acabou. O problema é meu. Né? Ah, que coisa. E no Túlio tem algumas coisas maravilhosas. Trabalhando ali, né, eu descobri que eu sofro de bipolaridade e depressão e crise de ansiedade. Essas 3 doençazinhas fáceis, né? E, gente, ali a gente tem uma equipe de funcionários, a parte mais fixa dos funcionários, tão maravilhosa, que elas me observando, elas descobriram quando eu tava para ter uma crise. Era só eu andar passando a mão assim na parede, encostando a mão na parede, que elas sabiam que eu ia ter uma crise, elas já ficavam de olho. E sempre tive crise, médico, hospital. Elas sabem que eu tenho plano de saúde, elas sempre me apoiam. Então eu tenho um respeito, eu tenho um carinho tão grande pelas funcionárias e pelos funcionários. Eu falo funcionárias porque a grande maioria é funcionárias. Eu tenho um carinho por elas, as da cozinha, as da limpeza, as que ficam cuidando de aluno pra lá e pra cá. Eu tenho um carinho tão grande. Gente, eu arranjei até uma esposa funcionária que já se aposentou, olha que chique, vê se pode, achei até uma esposa. Então eu tenho um carinho pelas funcionárias e funcionários do Túlio, gente, que olha, porque elas cuidam dessa criança adulta aqui, elas se preocupam com essa criança adulta aqui. Sabe? Se é pra puxar a orelha, elas puxam. Já levei vários puxão de orelha. Se é pra ajudar, se é pra dar carinho, elas ajudam, elas dão carinho. Então o Túlio tem essa coisa especial. Colegas que viraram amigos ou amigas, né? O bom do Túlio é que no recreio você pode rir, você pode brincar, que o pessoal entende a tua brincadeira e entra na onda. Os nossos recreios não é conselho de classe, que a gente só fala mal de aluno. Agora, pouquíssimas vezes a gente fala de aluno, agora a gente brinca, a gente fala de outras coisas, a gente esquece, né? Eu não posso deixar de falar que no Túlio, né, eu tenho um respaldo da equipe pedagógica, elas me dão apoio, elas me dão incentivo, me ajudam quando eu preciso de algumas informações, então eu posso contar com a equipe pedagógica do Integral assim muito tranquilamente, e agradeço elas por isso. A direção também, elas dizem assim, só mantenha a gente informado, faça, boa sorte. Né? Só mantenha a gente informado para a gente saber o que está acontecendo. E bora fazer, a gente faz e acontece e pronto, acabou. Então elas incentivam, elas apoiam, feira de ciências, foguete, matifique, mais umas loucuras que a gente faz, pipite, lá, né? E o principal são os alunos que embarcam nessas loucuras que a gente faz, que a gente inventa, né? Nesses projetos que a gente cria, né? Então eu preciso agradecer a toda a equipe Túlio de França, toda a comunidade Túlio de França. Direção, equipe pedagógica, colegas professores e professoras, funcionárias e funcionários, muito obrigado. Né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Tudo que eu fiz, que eu conquistei ali no Túlio, foi com a ajuda de vocês e é por isso que eu digo muito obrigado. Ao apoio dos alunos,
né? Os alunos que embarcam nas nossas viagens, que entendem o projeto e bora, vamos lá, e fazem, e capricham, e tentam, e se esforçam, e ficam até 10h30 fazendo, bate-fique, etc e tal. Então, muito, muito obrigado. E aos pais que apoiam, etc e tal. Então, a todos vocês, comunidade escolar Tour de França, direção, equipe, professores, funcionários, alunos e pais, meu muito obrigado por colaborarem, por fazerem parte dessa minha história de 15 anos, que eu espero que sejam mais uns 10 até eu me aposentar.